Nessa aula iremos aprender sobre a palavra que descreve o lugar dos mortos, Hades no grego. Vamos ver o que essa palavra quer dizer, qual a sua real conotação. Se você gosta dos meus conteúdos, curte, comente e principalmente compartilha, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. No Novo Testamento, essa palavra praticamente equivale a Sheol, traduzida por inferno em todos os casos, exceto 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, em que é traduzido por morte. Geralmente essa palavra tem em vista os mortos incrédulos, que estão em agonia esperando a ressurreição para o grande trono branco. Sobre Hades, observa-se: se agora as 11 ocorrências de Hades no Novo Testamento forem cuidadosamente examinadas, serão alcançadas as seguintes. Primeiro, Hades está permanentemente ligado à morte, mas nunca à vida. Sempre com pessoas mortas, mas nunca com os vivos. Todos no Hades não viverão novamente até serem vivificados dentre os mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Se eles não vivem de novo, até depois de serem vivificados ou ressuscitados, é perfeitamente claro que não podem estar vivos agora. De outra forma, elimina-se a doutrina da ressurreição. Segundo ponto, a palavra do português inferno de maneira alguma representa o termo grego Hades, como vimos que também não dá uma ideia correta do seu equivalente hebraico Sheol, ou seja, no hebraico é Sheol e no grego é Hades. Sheol e Hades são as mesmas palavras. Terceiro, Hades pode significar só e exatamente o que Sheol significa. Isto é o lugar em que se experimenta a corrupção. Atos capítulo 2, versículo 31, capítulo 13, versículos 34 e 37, e do qual a ressurreição é o único escape. Hades antes da ascensão de Cristo. A passagem que a palavra ocorre deixa claro que o Hades estava antigamente dividido em dois: as moradas dos salvos e as dos incrédulos, respectivamente. A primeira era chamada Paraíso e Seio de Abraão. Ambas designações eram talmúdicas, mas foram adotadas por Cristo em Lucas 16, versículo 22 e o 23:43. Os mortos abençoados estavam com Abraão, eram conscientes e estavam confortados. Lucas 16, 25. O ladrão também, que acreditou que estaria naquele dia com Cristo no paraíso, etc. Os incrédulos estavam separados dos salvos por um grande abismo. Veja o versículo 26 do capítulo 16 de Lucas. O representante dos incrédulos, que agora estão no Hades, é o homem rico de Lucas, versículos 19 ao 31. Ele estava vivo, consciente, exercendo todas as suas funções, memória, etc. e em agonia. Hades desde a ascensão de Cristo. Quanto aos mortos incrédulos, nenhuma mudança de lugar ou condição é revelada nas Escrituras. No julgamento do grande trono branco, o Hades os entregará. Eles serão julgados e passarão para o lago do fogo. Apocalipse capítulo 20, os versículos 13 e 14. Mas houve uma mudança que afetou o paraíso. Paulo foi arrebatado ao paraíso, ou terceiro céu, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 4. O paraíso, então, agora está na presença imediata de Deus, porém ainda não é o céu. Digamos que é um pré-céu. Quando alguém morre, essa pessoa não vai diretamente para o céu, mas vai para um lugar de descanso, o pré-céu. Em um outro vídeo eu falarei sobre isso. Acredita-se que Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 10, indique o tempo da mudança, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, etc. Acrescenta-se imediatamente que antes ele havia descido até as regiões inferiores da terra, a parte do Hades. Durante a atual era da igreja, os salvos que morrem estão ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Os mortos incrédulos no Hades e os mortos salvos com o Senhor esperam a ressurreição. Jó capítulo 19, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 15, 52.